Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Vinde a mim, e pescador de almas vos farei. Disse assim meu Jesus Cristo, o bondoso Rei. Como posso, se nem peixe aprendi a pescar? Quero tempo para meditar, pois a rede que me dera muito se rasgou. Quero consertar junto ao Salvador. Quero forças para a rede eu poder lançar no revolto mar. Como posso obedecê-lo se me falta ação? Nem meu nome é Tiago, Pedro ou João. Tenho sede em acatar ao mando que me faz. Ele é o mestre, Deus forte, príncipe da paz. Com a rede revisada poderei pescar almas para o Rei, Deus de amor sem par. Só assim então num sábio me transformarei, do bondoso Rei. Só assim então num sábio me transformarei, do bondoso A obra de Deus, a obra de salvar almas e anunciar as boas novas do reino dos céus. A obra de curar os enfermos, de aliviar o sofrimento dos que estão tristes e quebrantados. Jesus disse: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, para curar os enfermos, para salvar os perdidos, para levar a alegria para aqueles que estão tristes e abatidos. Esta é, sem dúvida, meu caro ouvinte, a obra mais elevada que existe. Obra santa, como cantou vários cantores cristãos, ninguém detém. A obra é santa. A obra mais elevada, santa, pura, é a obra de ganhar almas. É a obra de levar esperança para aqueles que estão morrendo em seus delitos e pecados. É a obra de levar luz para aqueles que estão assentados em trevas, como nos relatou o evangelista São João, que um povo que estava assentado em trevas viu a luz, raiou a luz. Esta, sem dúvida, é a obra mais elevada, é o trabalho mais árduo e, por que não dizer, é um dos trabalhos ou o trabalho ao ver de Deus, ao ponto de vista espiritual. Este é o trabalho mais elevado, um trabalho santo, pelo menos deveria ser, um trabalho puro,
Um trabalho que, na verdade, jamais deveria se tornar uma profissão. Porque a verdade é, o Evangelho não é uma profissão. Não. Anunciar o Evangelho, pregar a salvação, levar a cura, a salvação, a libertação aos oprimidos, levar luz para os que estão em trevas, trazer segurança ao coração do homem aflito, tão marcado pelo medo e os traumas que a vida lhe ofereceu. Esta obra elevada, santa, pura, jamais deveria ser uma profissão. Deus nunca quer, eu digo, Deus nunca quer que a obra mais elevada e santa, a de ganhar almas, Ele não deseja, Deus não deseja que esta obra se torne uma profissão. Mas a verdade é esta: o amor à fama, o amor ao dinheiro, ao salário, o amor de governar, leva muitos a, na verdade, se vestirem com trajes eclesiásticos, se vestirem com tantos títulos de ofícios que a igreja segue dando para os homens. A igreja segue condecorando, a igreja segue dando títulos e ofícios para aqueles que dizem ser trabalhadores da obra mais árdua, mais elevada, mais santa, mais pura que existe. E nós vemos que não é desejo de Deus que sua obra, não é desejo de Deus que ela se torne uma profissão, ela se torne um evangelho empresarial, um evangelho que, na verdade, está sempre visando lucros, uma fonte de renda, uma ponte para as riquezas. Não, de maneira alguma isto seria desejo de Deus. Mas volto a dizer, o profeta de Deus enviado para esta era, ele nos disse: 3 coisas destrói um homem que deveria, ou que é homem de Deus. 3 coisas arruinam com o seu ministério, com o seu dom, com a sua habilidade de pescar. Não pescar peixes, mas pescar homens vivos, pescar almas para o reino de Deus. As 3 coisas que o destrói e que tem destruído a nossa religião, os nossos pregadores, é o amor à fama. O amor à fama, o amor ao dinheiro tem levado muitos a caírem. A sede pelo poder de governar tem levado muitos a se rotularem como apóstolos, profetas, evangelistas, bispos, bispas e tantas coisas, tantos ofícios que alguns deles nem sequer foram mencionados na Bíblia. A Bíblia, ela ficou esquecida nestes momentos, porque estão importando hoje com o que diz a igreja, com a posição eclesiástica que a igreja estabelece, com os títulos que, na verdade, com os ofícios que, na verdade, a igreja vão colocando sobre os homens. E então se justificam na Bíblia, porque a Bíblia diz que o que ligardes na terra será ligado no céu, Mateus 16, verso 18. Então eles vão ligando algumas coisas que chocam com a Bíblia, são antibíblicos, e então não se preocupam com o que deveria de fato ser a obra de Deus e com o que de fato agrada ou não a Deus. Meu amigo ouvinte, se nós tomarmos a história da igreja, os nossos amigos estudiosos, pregadores, evangelistas, missionários, cristãos, dados à leitura, ao conhecimento, eles saberão acerca disso que estou falando. Na história da igreja, as grandes colheitas de almas que já foram feitas, as maiores de todo o tempo, desde que Jesus pisou na terra, foram sempre frutos de trabalho, na verdade, de pessoas que não tinham uma ideia de profissionalismo no Evangelho.
essa ideia de profissionalismo ou profissionalizar o evangelho, isso tem arruinado com a fé cristã. Isso tem arruinado com o que deveria ser a igreja cristã, porque no princípio Jesus chamou homens para pescar homens, homens para ser pregadores, ceifeiros, trabalharem na sua seara, mas Jesus nunca visou profissionalizar o evangelho. As maiores colheitas que já foram feitas na história, elas não foram feitas com essa ideia de profissionalismo. Não. As maiores colheitas foram anunciando a palavra de Deus em todos os lugares, por todas as partes, vilarejos, aldeias, e a verdade é, não visavam lucros. Aqueles homens trabalhavam às suas próprias custas, iam desbravar, iam sofrer. Homens que muitas vezes tinham 2, 3, 4 refeições semanais apenas. Não tinha pouso, não tinha parada. E Jesus chegou a dizer a eles, não leve ouro, não leva bolsas, não leva alforjes. Jesus chegou a dizer, a casa que vos receber, vocês entrem ali e pousem. Mas se não vos receberem, vocês sacudam a poeira e sigam o caminho, porque eu mesmo cuidarei de vocês. Meu amigo, o evangelho está tão distorcido, está tão distante do que foi nos dias bíblicos, nos dias da igreja primitiva, nos dias do Senhor Jesus Cristo. O evangelho está tão distante do que ele foi um dia. Parece que as informações, os títulos, parece que estas coisas estão aumentando entre os homens e o poder está diminuindo. E a colheita está cada dia mais mirrada. E a manifestação de Deus em salvar almas está cada dia menor. Quem seria o culpado disso tudo? Eu acredito que são os homens que têm profissionalizado o evangelho. São os homens que têm pregado o evangelho com segundas intenções. Pregado por dinheiro, pregado por amor ao poder, à fama, a governar. Pregado fazendo do evangelho uma ponte para a carreira política, fazendo do evangelho uma ponte para, na verdade, as riquezas. Eu acredito que grandes culpados de a igreja estar vivendo uma grande mortandade espiritual e hoje mais do que nunca precisando de um avivamento. Eu acredito, meu caro ouvinte, que culpado disso somos nós homens, que não temos olhado para o evangelho com a mesma santidade, a mesma pureza, com a mesma dedicação, a mesma visão que aqueles homens primitivos, que aqueles homens das páginas da Bíblia Sagrada, que aqueles homens, na verdade, que escreveram a história para ficar de exemplo a nós hoje. Não temos olhado para a obra de Deus com os olhos que nós deveríamos olhar. A obra de Deus, ela não está resumindo em apenas donativos, em apenas dar comida, em apenas dar roupa, cesta básica. Ah, se você não falhar do culto, ganhará uma cesta básica. Não, isso não é obra de Deus. Isto é substituir o poder de Deus por caridades. Está bem a caridade, está bem a roupa, está bem a cesta básica, mas nada disso deveria substituir a experiência do crente com Deus, o contato direto com o Altíssimo. A igreja, volta a dizer, ela deve se compadecer dos pobres, sim, e dá, é certo, mas não será o número total de pães multiplicado, não será o número de peixes que, na verdade, foram multiplicados. Não será o quanto de pão, peixe, quanto de roupa você distribuiu, o quanto de donativo nós fizemos. Não serão essas coisas que irão nos absolver diante de Deus. Pães e roupas não podem, meu amigo ouvinte, estancar a sede de uma alma. Não pode saciar a fome de um coração faminto pela presença de Deus. Deus não olhará estas coisas no dia do juízo final. Não. Ganhar alma, meu amigo ouvinte, não é reformá-las, não é apenas amenizar o sofrimento delas. Ganhar almas não é apenas mexer no emocional das pessoas. Ganhar almas não é apenas reformá-las. Não. Não se deve pensar que isto vai salvar uma alma. Donativos, emoções, pães multiplicados,
peixe, cura divina, riquezas. E este é o evangelho que está sendo pregado hoje. Pães multiplicados, peixes multiplicados, água transformada em vinho, riqueza, bem-estar. Este é o evangelho que está em 99,99% das nossas igrejas. Mas eu tenho que te dizer, isto não pode salvar. Isto é apenas fazer uma reforma. Trabalhar só com sensações é uma reforma. Trabalhar só com finanças, com cura para o físico, é só uma reforma, é um paliativo, é dar um analgésico para aliviar a dor, mas é não diagnosticar a causa principal que está gerando aquela dor, é dar um analgésico para tirar a febre e não diagnosticar a causa principal que está trazendo aquela febre, é não procurar aonde está a infecção que está originando aquela febre, aquela dor, aquele calafrio. Meus caros ouvintes, lamentavelmente, não temos pregadores e profetas como havia nos tempos da Bíblia. Lamentavelmente, não temos missionários como nos dias da Bíblia, que tinham sede, desespero em levar os homens que estavam lhes ouvindo a terem um contato, um encontro, uma experiência, não com a igreja, não com a personalidade do missionário, ou do profeta, ou do evangelista, ou do mestre, mas tinham uma sede de levar os homens a ter uma experiência, não com um credo, um dogma, ou a placa de uma igreja, mas levá-los a ter uma experiência com o Deus que morreu na cruz do Calvário por elas. E isto seria suficiente para a salvação. Salvação que, na verdade, não é adquirida pelo levantar das mãos na igreja, nem mesmo pelo parar de fumar, ou recusar a bebida forte, ou abandonar todos os vícios. Meu amigo ouvinte, se o homem pudesse salvar-se só por exercer este poder de vontade, de não beber, de não fumar, de viver uma vida moral limpa, o que é bom, e são recomendações do Evangelho. Mas se o homem fosse salvo só por não beber, fumar, prostituir, quantos seriam salvos sem aceitarem, sem crer na pessoa de Jesus Cristo, o Deus que se encarnou e morreu no Calvário? Não, meu caro ouvinte, salvação da alma é uma experiência, não com finanças, não com cura, não com dons espirituais, mas é uma experiência com o próprio Jesus, que colocará dentro daquele coração um desejo, um amor tão grande em separar-se do pecado, em viver para Deus, em ganhar almas. Ganhar almas é pescar homens, e pescar homens, ganhar almas, volto a dizer, não é dar esmolas, não é reformar as pessoas, apenas fazendo-as parar de beber e fumar e de usar drogas. Isso alcoólicos anônimos, isso clínicas de recuperação, isso tratamentos naturais, muitas vezes levam os homens a vencerem. Mas ganhar almas não é reformá-las. Ganhar almas é levá-las a começar de novo, nascer de novo, a refazer completamente a sua vida, totalmente diferente de uma reforma. Restaurar é diferente de reforma. Ganhar almas não é magnetizá-las, que é o maior mal dessa era que estamos vivendo. Almas, pessoas, homens, são milhões os que enchem as igrejas, mas estão magnetizadas, estão encantadas, hipnotizadas, não pela palavra de Deus, não pelo poder do Espírito Santo, não pela verdade da Bíblia, mas estão magnetizadas, foram persuadidas, não pelo Espírito Santo, mas com palavras sublimes, palavras que encantam, estão magnetizadas por personalidades, atraídas pela personalidade ou pela eloquência do pregador, atraídos, magnetizados, simplesmente porque o homem tem um doutorado, o homem coloca bem as palavras, o homem consegue contar uma história triste, dramática da Bíblia ou da vida real que leva as pessoas a chorarem, a se emocionarem. Não é isso que levará as almas ao reino de Deus.
Não, nada disso. A personalidade, a eloquência do pregador não poderá salvar a alma dos homens. Se o homem vem ao Evangelho, se o homem filia-se a uma instituição religiosa, porque simpatiza-se com a beleza, com as palavras do pregador, porque foi magnetizado, persuadido por ele, meu amigo ouvinte, porque ele foi entusiasmado com a igreja, com o programa de evangelização ou com o programa de donativos, assistência social de uma igreja, se ele vem ao Evangelho simplesmente porque vive uma crise financeira ou uma crise na sua saúde apenas, meu amigo, essa é a realidade. Ele não veio pela pregação que deve transformar, que deve salvar, que deve purificar, que deve preencher uma vida. E não vindo pela pregação poderosa, pregação ungida, pregação que leva o homem a reconhecer que ele precisa da graça de Deus para a sua salvação. Se ele não vem por esta via, vem porque levantou as mãos na igreja, vem porque vovó pertenceu à igreja, ou papai pertenceu à igreja, ou porque tem uma tradição religiosa, vem porque viveu uma crise conjugal, vem porque quer um namorado, ou uma boa esposa, um bom esposo, que vive uma vida moralmente boa dentro da igreja, porque não há vidas moralmente boas no mundo. A moral do mundo está caindo os pedaços. Agora, quando alguém vem a Cristo, porque foi, na verdade, magnetizado, encantado, atraído por qualquer coisa que não foi Jesus, porque foi apenas induzido a levantar as mãos na igreja. Levante as mãos, aceite Jesus. Vovó era crente, te trazia todos os cultos na igreja. Levante as mãos, aceita Jesus. Papai era crente, tudo que ele queria te ver é na igreja. Você vai se encontrar com ele um dia. Evangelho emocional, evangelho psicológico, mexendo com a psicologia das pessoas. Tem que ser uma experiência real com Deus. Ganhar almas, meu amigo ouvinte, é levá-las a se encontrar com Deus. Nós deveríamos ter este ensino. Esta deveria ser a nossa pregação. Que pregação? A pregação de Paulo. Aquela pregação que Paulo disse que, na verdade, não veio em palavras persuasivas, de sabedoria, de encantos, de magnetismos. Não, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se baseie na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Isso está escrito em 1 Coríntios 2, verso 4 e 5. Meu amigo ouvinte, olhe para Paulo, que modelo a nós gentios. O grande número de almas que Paulo ganhou para Cristo não foram atraídos pela personalidade do apóstolo Paulo, do homem Paulo, que era estudado aos pés de Gamaliel. Jamais! Porque se fosse assim, eles não permaneceriam firmes na fé. A presença corporal de Paulo na vida dos seus convertidos era fraca. Está escrito em 2 Coríntios 10, 10. Paulo não mantinha contato físico. Paulo nem mesmo os conseguia ver. Paulo pouco estava ali. Eles não estavam apegados à personalidade do homem. Como esta era terrível que vivemos. É uma era de crentes apegados à personalidade dos homens, apegado à personalidade do pastor, apegado à personalidade do mestre, apegado à personalidade do apóstolo. Não podemos ser assim. Temos que ser apegado não à personalidade da igreja, mas à personalidade da palavra, à personalidade de Cristo. Porque quando tudo fale, você falirá com aquelas coisas se você estiver apegado à personalidade do homem, da instituição. Mas se você está apegado à personalidade, à pessoa, à essência do Evangelho, que é Cristo, que é o Espírito Santo, você não cairá, meu caro ouvinte. Paulo, sua presença física era limitada. Ele não podia estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não era onipresente. É como diz aquele grande missionário, vocês devem conhecer na história, estudiosos, pregadores,
Jonatas Eduardes. Jonatas, aquele grande ganhador de almas, em tempos passados, ele era um homem tão limitado, não tinha palavras persuasivas, encantadoras, convincentes, não era doutor em teologia, não era bacharel em divindade, não era psicólogo, nada contra os psicólogos, nada contra os graduados, isso tudo é muito bom quando não substitui o poder da palavra, o ensino verdadeiro, as doces e excelsas revelações do Espírito Santo. Meu amigo ouvinte, aquele grande missionário Jonatas, ele era tão limitado, um homem míope. Ele escrevia os seus sermões por extensos em folhas de papéis para poder pregar. Não decorava muito bem os versículos da Bíblia. Não conhecia muito bem as gramáticas. Não conhecia muito bem as escatologias. Não conhecia muito bem os ensinos sistemáticos da teologia. Aquele homem míope, pobre, simples, escrevia os seus sermões em um papel. E de repente ele subia ali naquela tribuna sagrada, orava a Deus com suas palavras simples. Ele então ali começava a ler o seu sermão que havia recebido direto de Deus. Não era de se esperar grandes coisas, voz gaguejante, não era de se esperar grandes coisas, homem míope, homem que não tinha formação. Ele lia o seu sermão. Talvez os doutores, os céticos, os impacientes da igreja não pudessem esperar ele concluir a sua leitura. Mas a história diz que enquanto ele lia o seu sermão, durante a reunião, os pecadores se desesperavam. E eles começavam a agarrar-se ao inferno, agarrar-se aos murões da igreja, vendo ao inferno. Eles desesperavam e não queriam ir para o inferno. Viam o inferno tão vividamente representado em palavras de fogo que aquele grande evangelista, aquele grande missionário pobre, míope, sem doutorados, sem status, sem fama, aquele grande missionário que não tinha o evangelho como algo profissionalizante, não tinha o evangelho como uma chocadeira de pregadores. Já viram chocadeira? Não precisa da presença física, não precisa do calor, nem sequer da fêmea, nem tampouco do hemoglobina do macho. Não precisa, são chocadeiras. Quantos estão sendo chocados nos seminários, chocados dentro das igrejas, mas não tem vida em si mesmo, mas não tem fogo, não tem poder, não tem sabedoria não humana, não tem sabedoria divina para encarar o que é a sagrada, pura, santa obra de Deus, para lidar com os espinhos, com as batalhas terríveis que são encontradas pelo caminho. Enquanto aquele homem lia o seu sermão, pecadores gritavam. Ele não gritava, mas pecadores gritavam. Ele não tinha expressão, mas pecadores vinham correndo agarrar-se àqueles murões da igreja, pedindo e clamando por salvação. Mas hoje, igrejas tão fracas, crentes tão fracos. Oh, por quê? Porque são atraídos simplesmente por personalidades, autoajudas, propostas mirabolantes no evangelho, promessas que nem mesmo Deus fez para as pessoas. Ganhar almas é pescar, meu caro ouvinte. Segue-me e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4,19. Eu vos farei. Então os pecadores, ou melhor, então os pescadores de homens, eles na verdade são capacitados por Cristo. Pescadores de alma são capacitados por Cristo. Todos os dons necessários, todo o poder necessário, toda a vida necessária é dado por Deus. Pescadores de homens significa, meu caro ouvinte, traduzido literalmente, pescadores de peixes, pescadores de homens, como disse Jesus, significa apanhadores de homens vivos. É isso que precisamos ser, pescadores de homens vivos. Eu temo que sejamos pescadores de peixes mortos, geração morta, crentes mortos, igrejas mortas.
Ó Deus, não nos deixe ser pescadores de peixes mortos. Lançamos a isca, não tem nenhum puxão, não tem nenhum sinal. A boia não mergulha para a superfície da água. Não tem sinal de vida. Peixes boiando em cima das águas. Crentes enchendo as igrejas, as multidões, mas são peixes mortos boiando em cima das águas. Prova disso que está cheirando mal a superfície das águas. Está cheirando mal a vida espiritual das igrejas. O pecado entrou, o divórcio entrou, a sensualidade entrou, os vícios entraram, o mercenarismo entrou, a avareza entrou, tudo entrou. Peixes mortos, atraindo um péssimo cheiro para a igreja, a ponto de causar náuseas, vômito em Deus. É o que está escrito em Apocalipse 3,18, Deus está sentindo náuseas, com vontade de vomitar. Por causa de quê? Por causa do que virou a igreja. Seus pescadores não pescam peixes vivos. Pescar peixe vivo é com a palavra, não é pescar pelo estômago. É como as eleições presidenciais. Quantos venceram as eleições? Ganhou o povo pelo telhado, ganhou o povo pela goteira, ganhou o povo pelo estômago, pelas cestas básicas, ganhou o povo por donativo. Assim venceram e subiram ao poder. Quantos pregadores estão enchendo as igrejas pela goteira no telhado, pelo estômago, pela fome do povo de pão e de peixe. Meu amigo, não podemos pescar peixes mortos, temos que pescar peixes vivos. Eu preferiria pescar um peixe por ano que fosse vivo do que 1.000, 10.000 peixes por dia que fossem peixes mortos. Fácil de pegar. Eu não estou aqui para limpar lagoa, tirar peixes que estão morrendo por falta de oxigênio da superfície das águas. Estou caçando, estou procurando pescar homens vivos, peixes vivos, que quer Deus. Deus em primeiro lugar, o Espírito Santo em primeiro lugar. Deus levando o homem a uma experiência real, genuína, verdadeira. Meu amigo ouvinte, ouça essa mensagem, abra o teu coração. Homens estão indo ao inferno, famílias estão indo ao inferno, igrejas estão indo ao inferno, pensando que estão indo para o céu, porque não sabem como lidar com a verdadeira obra de Deus. Não sabem ser, meu amigo ouvinte, pescadores, mas são profissionais do púlpito sagrado. Não sabem levar as almas a uma restauração. Estão apenas dando um paliativo, um emplasto para estancar o sangue. Meu amigo, estão encantando as pessoas, magnetizando, hipnotizando as pessoas. Não são pescadores de peixes vivos. Isso prova, meu amigo, por fatos. As igrejas estão morrendo espiritualmente. Não são verdadeiros ceifeiros do reino de Deus, porque vão pelo dinheiro. E a Bíblia disse: rogai, pois, o Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Não é o dinheiro, nem os crentes que envia o ceifeiro para, na verdade, a seara, o pescador para, na verdade, lançar a rede. É Deus, é o Senhor, é o dono do rio, é o que criou os peixes, é o que é dono da seara. É Ele, meu amigo ouvinte. Onde estão aqueles que semeiam em lágrimas, mas que com júbilo ceifarão? Meu amigo ouvinte, abra o teu coração, confie em Deus, seja um ganhador de almas, seja um verdadeiro peixe, mas seja um verdadeiro ceifeiro, seja um verdadeiro pescador. Você pode ser pescador, genuíno e verdadeiro, ceifeiro, trabalhador da obra, mas você tem que ser um peixe também, não morto, morrendo sem oxigênio, sem espaço no mundo, sem espaço na igreja. Você tem que estar vivo, meu amigo, ganhar almas, ver a obra de Deus como ela é privilégio de poucos, somente dos cristãos verdadeiros, dos cristãos genuínos. Abra neste dia, neste programa de hoje, o teu coração e deixe Deus entrar e salvar a tua alma.